Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e estamos mais uma vez aqui para debatermos um assunto muito interessante, muito importante, nessa mesma sequência do vídeo anterior em que nós debatemos ali a relação entre política, religião, política e o mundo evangélico. Agora nós vamos discutir um pouco, fazer aqui uma reflexão também muito interessante, que é a questão da liberdade religiosa, né? O que a gente quer discutir aqui é o seguinte, né? Será que existe perseguição à liberdade religiosa no Brasil, né? Esse assunto ele é muito importante porque ele volta e meia, né, está aí nos comentários, está voltando aí nas discussões, né? Isso ficou também muito evidente durante a campanha, a eleição aí de 2022, né? Então eu queria discutir um pouco, conversar um pouco aqui com vocês sobre essa questão, né, que eu julgo assim muito importante, até porque muita gente tem falado sobre isto e esse é um assunto que que mexeu comigo, né? E eu fui então buscar, né? Fui pesquisar, fui verificar se o que realmente acontece quando as pessoas falam sobre essa questão da perseguição religiosa, aliás, a perseguição à liberdade religiosa no Brasil, né? Então, a gente, como eu falei, a gente viu aí que a disputa eleitoral, né, concentrou-se aí em dois polos, né? Que ficou muito dividido, que acabou dividindo aí a discussão e também as próprias pessoas, né? Então, de um lado a gente tinha as pessoas que se declaravam, né, claramente de direita, de outro lado, pessoas que se declaravam de esquerda, e a gente começou a perceber que as pessoas já não tinham mais vergonha, né, de dizer sou de direita, sou de esquerda, sou conservador, sou liberal. E isso é bom, isso não é ruim, é bom que a política seja discutida no nosso país, né? E como nós vimos no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores em que debatemos a questão do projeto político evangélico para o Brasil, nós vimos aí que nessa última eleição, né, nós tivemos aí o candidato Jair Bolsonaro, né, que contou aí com o apoio de uma parcela mais conservadora da sociedade, né, e fazia parte desse suporte aí, como nós falamos também no vídeo anterior, mas só para lembrar aqui, fazia parte desse suporte aí, né, uma grande parte de policiais militares, representantes do agronegócio, né, e também muitos líderes de igrejas evangélicas do Brasil. Então, essa temática aqui acerca da liberdade de expressão e religiosa, ela também já vem sendo debatido há muito tempo, né? Em que, por exemplo, quando o protestantismo inicia no Brasil a sua missão, aqui no Brasil, a sua inserção no Brasil, esse assunto sobre a liberdade religiosa era muito debatido, era muito discutido, né? Estava muito presente nos jornais das igrejas, né? Nas lições, né, das igrejas, enfim, nas questões doutrinárias, e uma discussão até mesmo na sociedade. Mas esse período aí ficou para trás, né, e para nossa surpresa, né, esse assunto retornou, né. Esse assunto talvez tivesse sentido, né, lá no século XIX, né, que quando de fato o protestantismo era uma minoria no nosso país
Então, podia-se falar, de fato, da questão da liberdade religiosa em relação aos protestantes ou em relação aos evangélicos, né? Mas aqui no Brasil, agora, quando volta essa questão novamente aí nesse contexto, né, político, nesse contexto de eleição, a gente fica pensando, né, será que isso realmente é uma preocupação de fato? Por que que os líderes, né, religiosos, principalmente os líderes evangélicos, estão enfatizando essa questão? É uma preocupação realmente religiosa ou por trás disso existe uma preocupação política, uma questão política, né? Bom, é o que eu gostaria de debater com você aqui. Então, eu vou partir do pressuposto, né, que na verdade esse questionamento, né, e quando se coloca essa questão para ser debatida hoje, na verdade ela para mim é uma questão incoerente, né, um questionamento incoerente, né, porque é uma distorção histórica, né, eu chamo isso aí de distorção histórica, né. Quando a gente fala dessa questão da liberdade de expressão e liberdade religiosa, né? Então, os líderes, quando levantam esse assunto, eles se concentram muito mais em um discurso, né, que pode ser utilizado para fins políticos do que para fins religiosos. Então, como eu falei, a preocupação, eu desconfio que a preocupação é muito mais uma questão política do que uma preocupação religiosa. E eu vou discutir aqui por que que eu penso assim, por que que eu penso dessa forma. Eu já vou aqui adiantar uma coisa. Bom, eu penso assim porque, como eu também já disse, historicamente esse assunto tinha motivo para ser discutido em uma época em que, de fato, havia essa perseguição à liberdade religiosa, essa limitação à liberdade religiosa. Mas nos dias atuais, me parece que isso, de fato, né, não está acontecendo. Então, por que que as pessoas estão levantando essa questão, né? Por que que as pessoas estão ainda levantando esse problema, né? Por que que alguns líderes religiosos ainda estão querendo debater esse assunto, né? Bom, a gente viu que aqui no Brasil a gente tem discutido muito a perseguição às religiões de matriz africana. Isso sim tem acontecido de fato, né? Perseguição às tradições de matriz africana. Mas a gente tem percebido que em relação aos cristãos, né, aos evangélicos principalmente, aqui eu vou me limitar mais a discutir sobre os evangélicos, me parece que essa perseguição de fato ela não acontece. Aliás, não a perseguição, mas a perseguição à liberdade religiosa, né? Porque o que está porque o que está se colocando aqui como questão é se no Brasil há uma perseguição à liberdade religiosa, né, dos evangélicos ou dos protestantes, né? Então, eu parto do pressuposto que há um equívoco aí nessa discussão. Há, de fato, uma perseguição, mas muito mais às religiões de tradição africana do que ao mundo evangélico. Mas isso a gente vai aprofundando aqui. Bem, então, para iniciarmos essa discussão, eu gostaria de começar pela liberdade religiosa no Brasil, levando em consideração aqui a questão histórica, né? O que aconteceu no passado. Bom, se a gente falar do passado,
realmente, né, de fato, houve uma tentativa, ou melhor, não houve nem tentativa, houve de fato uma limitação à liberdade religiosa do protestantismo no Brasil no seu início, né? Então a primeira constatação que a gente faz é de que no Brasil atual, né, os evangélicos têm total liberdade de praticar a sua religiosidade. Então aqui a gente tem que separar as coisas, né? No passado, né? Estou falando aí do século, principalmente do século XIX, né? Meados do século XIX, né? Quem sabe ali até ainda o início do século XX, mas isso já estava diminuindo. Houve de fato uma tentativa, ou houve de fato a liberdade religiosa de fato foi limitada. Mas agora, no momento atual, não. No momento atual, os evangélicos têm total liberdade para praticar a sua religiosidade. Quer dizer, não existe nenhuma ação, né, governamental para prejudicar, embaraçar, né, dificultar, limitar a ação das igrejas, dos grupos religiosos, né, das práticas religiosas de forma geral, né? Então há visivelmente essa liberdade na atualidade. Também não se percebe assim na sociedade uma hostilidade, né, social, né, contra a liberdade religiosa ou liberdade de expressão dos evangélicos. Aqui, como eu falei, eu vou me concentrar especificamente nos evangélicos, tá? Claro, de vez em quando eu vou falar de forma geral, assim, de grupos religiosos ou do cristianismo, mas eu estou me referindo especificamente aos evangélicos. Por quê? Porque essa discussão, volta e meia, é levantada aí por um líder evangélico, ou um pastor evangélico, ou às vezes um pastor político, né? Ou um político pastor, né, que levanta essa questão, principalmente no período aí de eleição, né? Então, a primeira constatação é que na atualidade não existe isso, né? Essa afirmação pode ser constatada simplesmente observando as atividades das igrejas, dos fiéis, dos líderes, né, no dia a dia, né? Não precisa nem a gente fazer muito esforço, né? As igrejas funcionam normalmente, né? Ficam abertas, a gente pode ver igrejas sendo construídas e abertas em cada cidade, em cada bairro, né? Nós temos aqui centenas de templos, né, em todos os lugares, então as pessoas podem falar abertamente sobre a sua fé, né? Você vai numa praça pública, tem uma pessoa pregando, falando, às vezes até em transporte público, nas ruas e nas igrejas nem se fala, né? Porque já é o local mesmo para isso. Então nós temos aí abertamente as pessoas falando sobre a sua fé, não há nenhuma abordagem governamental, né, para impedir que as pessoas façam isso. Então esses líderes, né, eles abordam as pessoas em lugares públicos e muitas vezes em suas residências, né, com a finalidade de divulgar as suas mensagens, não é assim? Muitas vezes nós estamos em casa e as pessoas tocam a campainha, você vai lá, é uma pessoa que quer falar sobre a sua fé ou distribuir simplesmente algum material, né, de divulgação. Então tudo isso, né, como eu falei, visivelmente mostra que há uma liberdade, né, para que as pessoas pratiquem a sua fé no Brasil. Então as igrejas divulgam suas mensagens, programas, por exemplo, através dos meios de comunicação, né, possuem
canais de televisão, possuem rádios, possuem jornais, divulgam, né? Então atuam também, né, através dos meios da mídia social, né, internet, né, os meios digitais, né? Então não há nenhuma limitação, né, quanto, por exemplo, aos conteúdos, né? Não, então, e o formato e a forma, a programação que esses grupos fazem. Claro, de vez em quando, né, alguém vai dizer, não, mas eu conheço uma igreja que teve o seu programa que foi retirado do YouTube, ou eu conheço um pastor que foi perseguido porque falou tal coisa. Claro, a gente vai abordar isso mais na frente, mas evidentemente que essa é uma regra que vale para qualquer pessoa, não só para membros evangélicos, não só para líderes evangélicos, mas para qualquer pessoa, né? Ninguém pode divulgar, né, assuntos, né, ou coisas que possam ferir a lei ou que sejam considerados crimes, né, mesmo que estejam dentro de um contexto religioso. Então, muitas vezes essas coisas acontecem porque as pessoas divulgam algo, por exemplo, que pode ser considerado um discurso de ódio, ou então um discurso discriminatório, né, ou então algo que pode ser considerado como intolerância religiosa, e aí esse assunto pode ser retirado. Mas isso não significa necessariamente, né, que você teve aí uma limitação da sua liberdade religiosa. Evidentemente que você teve a limitação da sua liberdade religiosa no que se refere a essa questão específica. Mas a sua liberdade religiosa e a liberdade religiosa dos evangélicos no Brasil, ou dos protestantes no Brasil, ela está clara, ela é clara e evidente, né? Por essas coisas que eu falei e outras que eu vou falar aqui. Então, a população brasileira, ela já está acostumada, né, com essas atividades, né, que a gente vê toda hora nas ruas, né, das cidades. Então a gente vê essa movimentação até de forma já natural, né, as pessoas indo em cidades pequenas, por exemplo, né, a gente vê assim no domingo de manhã ou no domingo à noite, né, várias e várias pessoas indo para os seus cultos, para as suas celebrações, né, e sem nenhum problema, caminhando nas ruas e tal. Então, pode-se até afirmar que isso já faz parte da cultura brasileira, quer dizer, aos domingos principalmente, como eu falei, mas também em outros dias da semana, né, a gente observa aí centenas e milhares de pessoas que se dirigem às suas igrejas para participarem de cultos, de celebrações, das mais diversas programações. Então não há nenhum empecilho, né? Não há nenhuma hostilidade, né, para o desenvolvimento dessas atividades. Bom, claro que também aqui alguém pode dizer, não, mas eu conheço alguém que sofreu isso, que foi xingado e tal. Bom, casos isolados podem acontecer, né? De vez em quando pode ter algum conflito, mas nada se compara ao que acontecia em outros períodos da nossa história. Estou falando da atualidade. Então, todas essas práticas podem ser percebidas claramente por qualquer brasileiro, qualquer brasileira, e até mesmo por quem chega de fora, né? Tem pessoas que vêm de fora e uma coisa que eles percebem aqui é a quantidade, né, de templos, né, de igrejas que há no Brasil. Dependendo da cidade, você tem igrejas quase que em cada esquina, quase que em cada quarteirão, né? Se referindo aí não só a igrejas evangélicas, mas às igrejas cristãs de forma geral. Então, apesar de todas essas constatações, né, será que ainda podemos dizer que não há liberdade, né, religiosa no nosso país? Será que podemos dizer que não há liberdade de expressão ou liberdade religiosa
atualmente? Será que há alguma restrição governamental que não permite aos evangélicos se manifestarem plenamente, né? Por que eu estou falando dessa limitação governamental e hostilidade? Porque esses são dois itens que alguns organismos internacionais utilizam para verificar se há perseguição ou liberdade religiosa em determinado país. Então, quando eles querem saber se a liberdade religiosa de um determinado país está sendo respeitada ou não, eles vão verificar se há alguma lei, né? Se há alguma restrição governamental, quer dizer, se há algum posicionamento oficial de um governo colocando barreiras, regras, leis, né, que impede essa liberdade religiosa. Essa é uma forma. A outra forma é a hostilidade social. Às vezes, mesmo não havendo uma lei governamental, como que esse grupo é recebido pela sociedade? Quer dizer, há hostilidade, né? As pessoas respeitam, né? Ou há perseguição, há xingamento, há discriminação, há preconceito, né? Então, esses são, existem mais, né? Mas esses são dois itens importantes que são utilizados para verificar se há liberdade religiosa. Então, quando eu falo aqui em ações governamentais e hostilidade social, é porque são esses itens que são considerados nessas pesquisas. E aqui no Brasil a gente percebe que esses dois itens estão ausentes quando se refere à questão da liberdade religiosa em relação à prática evangélica ou protestante. Então, é possível que grupos religiosos sejam, né, admitidos em uma sociedade, né, que se reconheçam as suas práticas, como eu falei, mas o Estado poderia limitar a sua atuação ou liberdade religiosa. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa experiência, né? Então é verdade que essa realidade foi vivenciada aqui, mais uma vez, estou batendo nessa tecla, né? É verdade que isso foi vivenciado pelo protestantismo no Brasil quando da sua implantação, né? Ou quando chegaram aqui os primeiros missionários, né? Os primeiros líderes protestantes, né? Na metade do século XIX. Então, nesse período, de fato, houve restrição, né? Inclusive governamental, né? Para que se realizasse o pleno exercício e prática da religiosidade protestante. Bom, mas a gente viu aí que depois da proclamação da República, em 1889, essa é uma data muito interessante, né? E também com a nova Constituição Brasileira de 1891, né? E que se deu ali a separação entre religião e Estado, os protestantes ainda, né, mesmo que ainda com um número muito insignificante em relação ao catolicismo, né? Então, no início do século XX e antes desse período ainda era menor, né? Mas no início do século XX, né? O protestantismo era um número ainda insignificante em relação ao catolicismo, né? Então, mesmo nesse período, né, em que houve aí a proclamação da República e também a primeira Constituição, né, mesmo com um número ainda insignificante, eles sentiram-se um pouco mais à vontade para divulgar as suas ideias. Olha só que coisa interessante. Então, poderíamos falar ainda de restrição ao protestantismo, como eu falei, no início do século XX, né?
Mas mesmo com um número ainda muito pequeno, os protestantes, né, se sentiram à vontade, né, para pregar a sua fé, para divulgar as suas ideias, né? Então, se a gente pensar que nesse período a gente tem uma sociedade predominantemente católica, né, ainda era natural, né, que o modo de vida protestante fosse visto de forma bizarra, né, estranha, né, e até mesmo como ameaça ao estilo de vida e da religiosidade desses fiéis, né, visto que mesmo ainda hoje, né, embora isso esteja menos enfatizado, né, ser protestante era o oposto, né, era o oposto de ser católico, né? Então tudo aquilo que era católico, ou tudo aquilo que pertencia ao modo de vida e o modo de ser católico, o modo de ser e vida protestante era quase que uma não uma oposição, mas um contrário a isso, né? Por exemplo, era muito comum no início do século XX, né, os protestantes se caracterizarem por não beber, não fumar, não jogar, embora isso sempre estivesse presente, né, nas tradições protestantes também, né? Isso só foi mudado muito lá na frente. Alguns grupos religiosos ainda mantiveram isso por algum tempo, né? Então, isso foi gerando uma animosidade entre os dois grupos, né? O grupo católico aí e o grupo protestante, porque agora o catolicismo passa a ter um concorrente, né? Aí com uma oferta, né? Com um oferecimento de uma alternativa, né? Dentro da mesma vertente cristã. Então, é o mesmo, quer dizer, são grupos diferentes, né, mas fazendo parte de um mesmo tronco, né, que é o cristianismo, disputando aí o mercado religioso e a atenção dos cristãos, né. E aí, a gente tem, nesse início aí, alguns conflitos, mas conflitos que também não foram assim tão graves, né, como se costuma muitas vezes pensar. Então é nesse contexto que surgiram as disputas, né, não somente pelos fiéis, mas também pelo discurso, né, considerado verdadeiro, né? Então, afinal, quem está falando a verdade em se tratando de religiosidade, né? Em se tratando de leitura bíblica, em se tratando de fé, né? Em se tratando de prática religiosa? Quem está falando a verdade? Os protestantes ou os católicos? Então, depois desse período, como eu falei, principalmente aí no início do século XX, os protestantes ficam mais à vontade, né, para divulgar a sua fé, e aí começa a disputar esse mercado religioso. Então, era necessário convencer agora as pessoas de que a sua mensagem religiosa era mais fiel ou a mais próxima, né, da mensagem bíblica. E, nesse sentido aí, as revistas, os jornais, né, e as literaturas dos grupos religiosos, né, se responsabilizaram em debater e demonstrar a incoerência um do outro. Então era muito comum nesse período a gente ter nos jornais verdadeiras respostas ou disputas, né, sobre determinados temas, né?
Por exemplo, a questão no protestantismo, no início do século, era muito comum a discussão sobre a questão dos santos nas igrejas católicas, enfim, né? Então havia esse debate, aproveitava-se então os jornais, a literatura, né? O meio de comunicação da época, para se debater isso e tentar se diferenciar e um tentando mostrar a incoerência do outro, né? E tentando se afirmar como aquele que tem o discurso mais verdadeiro para conquistar os fiéis. Então, assim, né, dessa forma, foram comuns no início do século XX, tanto de um lado quanto de outro, como eu falei, os estudos, mensagens e debates que tentavam demonstrar a falsidade, por exemplo, das crenças, né, dos católicos ou dos protestantes. Então, se a gente pega os jornais dessa época, a gente vai ver com frequência essa discussão, né? Sempre tem alguma coisa ali tentando, ou os protestantes ou os católicos, tentando demonstrar ou mostrar para os seus fiéis, né, alguma coisa que eles consideravam falso, né, em um grupo religioso ou no outro. Então, nesse período, não existiam leis do Estado brasileiro dificultando ou limitando a atuação da prática evangélica ou protestante. Havia, sim, uma hostilidade social, né, em lugares, né, muitas vezes onde os protestantes começavam a se estabelecer ou realizar cultos, né? Então, como eu falei, para o protestantismo era muito comum, né, se fazer cultos públicos, né? Às vezes na rua, às vezes na frente de uma casa, ou às vezes mesmo dentro da casa, né? E às vezes acontecia alguma hostilidade nesse sentido, assim, de alguém passar e falar alguma coisa, tal, mas a gente pode ver aí que dentre essas desavenças, né, como eu falei, estavam alguns xingamentos, né? Relatos de discussões com vizinhos, né, muitas vezes por causa do barulho, né, mas com o passar do tempo a comunidade se acostumava com a presença dos cultos e os locais se adaptavam, né, a essa nova realidade. No máximo que os protestantes experimentavam, por ainda serem minoria, era serem alvo de brincadeiras, chacotas, né? Então, ridicularizados, né, pela sua maneira de se vestir, de andar com a Bíblia, de carregar a Bíblia, né? Sua forma de falar, pelo uso de algumas expressões específicas, né? As crianças, mesmo aquelas que não viveram no início do século XX, né? Porque não dá para contar com elas agora, porque já devem estar, todas não estão mais aqui, mas mesmo quem viveu na década de 60, 70, né? Na escola, por exemplo, a criança protestante sofria um pouco mais com esse estereótipo, né? Ou com esses estereótipos, né? Mas isso não foi motivo para que os protestantes não tivessem, né, liberdade para proclamar as suas mensagens, né? Inclusive, em muitas igrejas evangélicas havia um alto-falante, né, localizado lá na torre, lá em cima, lá no topo da igreja, que por muitas vezes foi alvo de reclamações dos vizinhos por causa do barulho, né? Então, claro, aqui eu já estou falando de um período aí mais na frente, não ali no iniciozinho do século XX, mas como eu falei, na década de 60, 70, era muito comum, principalmente nas cidades pequenas e do interior, né, a gente encontrar igrejas evangélicas com um alto-falante, né?
que nem existe mais, né? Mas para quem não sabe o que era para quem não sabe, para quem não viveu nessa época, né? Um alto-falante era um equipamento que se colocava ali em cima, no topo, né? Da, da igreja para amplificar, né? O som, e você podia então falar, as pessoas podiam ouvir, né? O pregador podia ouvir o culto à distância, e o culto era transmitido ali, não só para quem estava dentro do templo, mas para toda a vizinhança, e às vezes ouvia-se a muita distância. Então, nesse âmbito, ressalta-se que não é nosso objetivo aqui, né, como eu falei, realizar uma análise profunda, né, da história do protestantismo desse período, né? Isso aí a gente nem precisa se preocupar, primeiro porque o nosso tempo aqui não permite isso, e segundo porque existem já muitos livros, né, autores que já documentaram esse período aí de forma muito bem feita, como no caso da história do protestantismo. Nós temos aí o professor Mendonça, né, que escreveu sobre isso, o próprio Mariano, né? Então, vários autores que já escreveram livros sobre esse assunto. Então, na realidade, o que a gente quer fazer aqui é apenas demonstrar que houve, né, alguns conflitos no estabelecimento do protestantismo no Brasil, mas que não se podem considerar essas ações como perseguição, né? Principalmente perseguição estatal à liberdade de expressão ou à liberdade religiosa, né? Então a gente não está negando que não houve alguns conflitos, mas não dá para a gente, no meu ver, não dá para a gente falar que houve perseguição à liberdade religiosa no que se refere ao Estado, né? Ao Estado, né? Principalmente, lembrando sempre que eu estou falando da proclamação da República para cá, né? Da Constituição, né, de 1891 para cá. Então, desde meados do século XX, o protestantismo executa sua prática evangelística de caráter proselitista, né? Até com muita tranquilidade, né? Aliás, é uma característica do protestantismo essa ação proselitista, essa ação de converter o outro, de trazer o outro, de divulgar, de propagar a sua fé, né? De trazer o outro para a sua comunidade. Isso o protestantismo tem feito, né? Tranquilamente, né? Sem nenhum problema, como eu falei, né? Era muito comum os cultos ao ar livres, cultos em praças públicas, né? Pregações, como eu falei, nos trens da cidade, né? Abordagem de pessoas nas ruas para distribuição de literaturas, enfim, né? Visitas às pessoas em casas, em hospitais, né? Então divulgação de mensagens bíblicas, em várias coisas. Então pensando a partir daí, é que eu vejo que cada vez mais se configura que essa ideia de que há uma perseguição à liberdade religiosa no Brasil, nos dias atuais. Bom, a gente está vendo aqui que mesmo lá no passado, né, mesmo lá no início do século XX, essa perseguição ela não se deu de forma legal, né, estatal, né, não houve uma preocupação com isso. O protestantismo se desenvolveu exatamente porque teve liberdade de fazer a sua pregação, muito menos agora. Então, algumas dessas práticas ainda persistem, né? Claro, hoje, com o advento do rádio, né? Aliás, a gente nem fala mais em rádio, né? Mas com o advento do rádio, da televisão, agora da internet, né?
Então a divulgação religiosa se tornou até mais rápida, mais eficiente, né? Ela atinge muito mais pessoas, né? Então o principal motivo, né, que a gente vê aí nessa divulgação é de converter pessoas, né, fazendo com que elas participem dos seus grupos, né, e cada vez mais as igrejas aumentem o seu rebanho. Então a gente vê mais uma vez aqui, nitidamente, visivelmente, sem muita dificuldade, que as igrejas, os grupos continuam divulgando, fazendo a sua ação proselitista e os fiéis e os seus rebanhos crescendo cada vez mais. Então, todas essas atividades, no entanto, elas não foram objetos de perseguição, né, por parte do Estado brasileiro, como nós estamos enfatizando aqui, né? Não houve, né, pelo menos até onde eu saiba, né, uma lei específica proibindo que se divulgasse a fé ou fizesse cultos em praças públicas ou coisa desse tipo. Claro, mais uma vez aqui, alguém pode dizer, não, mas eu conheço uma igreja, um pastor que foi proibido de pregar em tal lugar. Bom, aí mais uma vez a gente também vai dizer, aí depende do que ele estava fazendo e onde ele estava pregando, né? Isso pode ser considerado uma ação de intolerância ou fazendo uma ação em um local público que pode ali ferir o que a gente chama de laicidade. Mas fora isso, não há nenhuma restrição, né? Então, pelo contrário, a gente viu aqui que, principalmente a partir dos anos 80, né, alguns líderes protestantes foram incentivados a conseguirem concessões de rádios, né, a fim de divulgarem ainda mais as suas mensagens religiosas, né? Aliás, nos anos 80 isso foi muito comum, né? A era dos grandes pregadores, né? No rádio e na televisão, né? E alguns do Brasil, outros até de fora do Brasil, né? Que tinham programas transmitidos aqui para o público brasileiro. Então, diferentemente do que ocorre hoje, né, no início do século XX até os anos 80, a gente pode dizer que os evangélicos se apresentavam como ainda uma minoria, né? Então, até ali o início dos anos 80, os evangélicos, em relação ao catolicismo, ainda não dava para ser considerado como hoje. Por exemplo, né? Ainda poderíamos pensar como minoria. Agora, era uma representação ali, né? A gente viu ali, quer dizer, a gente percebe através das estatísticas, quando a gente pega ali as estatísticas do início do século, né, 20, né, de 1900, por exemplo, em 1900, né, a gente tem 1% da população se declarando evangélicos, né? 1%. E isso passa para 6,6% no final dos anos 80. Olha só que coisa interessante. Demorou bastante tempo, né? Para você ter um crescimento considerável, né? Então, do início do século XX, né, até os anos 80, os evangélicos não passaram de 7% da população, né? Então, esse crescimento ele vai acontecer depois desse período, né? Então, atualmente, né, eu estou pegando a última estatística aí de 2010 do nosso censo, nós temos aí uma representação de 22% dos evangélicos. Então, olha, houve um crescimento muito grande da década de 80 até 2010. Né? Os evangélicos hoje, por essa estatística, representam 22% da população. Mas,
Como eu falei já em outros vídeos também, há quem afirme que atualmente os evangélicos já representam 31% da população, outros falam em 26%, né? Então, 26, 31, há quem até afirme que já chegou a 35%, né? Como eu ainda não tenho aqui os dados, né, do censo atual, né, que foi feito agora em 2022, se eu não me engano, eu ainda não tenho acesso a esses dados, a gente não sabe aqui qual é a porcentagem atual. Mas, com certeza, deve ter crescido ainda mais, né? Deve ter passado dos 22%, com certeza. Então, isso prova, né? Isso é até uma prova contra essa teoria de que há uma perseguição à liberdade religiosa dos evangélicos, né? Porque seria uma tese interessante, quer dizer, você persegue, você dificulta, você não deixa exercitar, mas ao mesmo tempo o grupo cresce, né? É um negócio curioso. Mas a própria estatística, então, demonstra que essa tese ela não é muito válida, né? Então, agora, voltando aqui à questão histórica ainda, quem vivenciou, né, eu tinha falado anteriormente ali dos anos 70, 80, mas quem vivenciou ser evangélico durante o período de 50, por exemplo, 1950, né, até os dias atuais, né, a gente percebeu a grande mudança que houve na sociedade brasileira no que se refere à postura desses religiosos, tá? Bom, pessoal, eu desde o início que eu estou usando aqui a palavra evangélico e protestante ao mesmo tempo, né? Eu não vou fazer aqui uma conceituação desses dois termos. De fato eu vou utilizar esses termos como sendo sinônimos. Eu sei que existem vários autores que fazem uma separação aí, uma conceituação diferenciada entre evangélicos e protestantes, mas aqui, para efeito didático aqui, eu vou utilizar os dois termos como sendo a mesma coisa, né? Então, voltando aqui, como eu falei, quem vivenciou, né, o movimento protestante dos anos 50 até os dias atuais, a gente percebe que houve uma mudança considerável, né, na postura desses religiosos. Então, o protestantismo passou de um grupo minoritário, né, e muitas vezes até acuado, né, uma postura ali meio que envergonhada, né, para um grupo majoritário, né, protagonista, né, e orgulhoso de sua religiosidade. E, de fato, quem vivenciou isso constata, né, como nós havíamos falado anteriormente, nas escolas as crianças ficavam envergonhadas, né, porque eram minoria e às vezes eram achincalhadas, sofriam um certo preconceito, uma discriminação, mas era mais crianças que não se sentiam assim participantes do grupo, né? Eles se sentiam um pouco diferentes, né? Envergonhados até, né? Por não fazer parte da maioria, né? Exatamente por causa do estereótipo, né, protestante. Mas dessa sensação, né, que esses protestantes vivenciaram, para os dias atuais, houve uma mudança muito grande. Agora, como eu falei, né, o protestante, o evangélico, ele não passa mais por essa situação. Muito pelo contrário, né? Ele se sente agora fazendo parte de um grupo também majoritário, né? Como eu falei, né? Ele se sente mais agora protagonista, né? Orgulhoso, né? de fazer parte de um grupo protestante. Apesar de escândalos, né, envolvendo alguns líderes e políticos
evangélicos, o evangélico em geral hoje se sente à vontade em dizer que é evangélico, né? Então, a representação numérica, né? O reconhecimento social, a política, quer dizer, a representação política, as grandes manifestações públicas religiosas, como por exemplo a Marcha para Jesus, né? Os festivais, né? De cantores, né? Gospel, e a exposição na mídia, né? Fizeram com que o evangélico passasse de um ser estranho, né? Para um ser que agora se sente assim, um ser normal, entre aspas, né? Então, tudo isso fez com que ele saísse de uma situação, né, que se sentia constrangedora, para agora ele se sentir participante da sociedade com mais orgulho, né, às vezes até de dizer que é evangélico, o que não acontecia no passado, era uma coisa que se fazia de forma meio cabisbaixo, meio também em voz baixa para muita gente não ouvir, né? E para não se expor, mas agora tudo isso mudou. Então, nesse contexto, essa representação se tornou tão marcante, tão relevante, que vem sendo alvo de disputas eleitorais, né? Então veja só que coisa interessante, né? Um grupo que era insignificante até o início dos anos 80 do século XX, agora se tornou tão grande que começa a ser visualizado, começa a ser procurado, né? Começa a ser objeto de disputa, né? Por grupos eleitorais, né? Então, alvos de disputa. Então, aliás, a gente viu também no vídeo que eu discuti, né, sobre a questão do projeto político, que, aliás, a própria Marcha para Jesus deixou de ser um evento eminentemente, né, de caráter religioso, e tornou-se também um espaço aí para divulgação, né, política e apresentação de candidatos. Então, os próprios evangélicos, pessoal, perceberam que detém, né, uma moeda de troca capaz de eleger candidatos, né, pressionar politicamente, né, com a finalidade de ocupar cargos na administração pública, né, e defender um projeto político fundamentado aí em valores religiosos. Claro que quando eu digo aqui os evangélicos, eu estou me referindo muito mais aos líderes de grandes denominações religiosas evangélicas, né, que detêm aí o maior número de fiéis na sociedade, né, que muitas vezes se colocam como os representantes, né, de todos os fiéis, uma vez que o mundo protestante não tem uma representação, né, única para todos os evangélicos. Então, esses grupos, né, que conseguem aí alcançar a maioria dos evangélicos, em geral são os grupos considerados pentecostais e neopentecostais, são esses que detêm aí o maior número de fiéis, né? Muitas vezes eles fazem essas alianças políticas e acaba a sociedade achando ou percebendo, de certa forma, que eles representam todos os evangélicos, porque eles estão mais na mídia, porque eles falam, né? E aí a sociedade não consegue diferenciar no mundo protestante o que é
protestantismo de missão, protestantismo histórico, protestantismo pentecostal, neopentecostal, enfim, não dá, as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação e nem também fazer diferenciação doutrinária, claro, né? Muitas vezes nem os membros das igrejas ou os protestantes conseguem fazer essa diferenciação. Imagina as pessoas que estão fora desse contexto, né? Então, quando eu falo aqui, quando eu digo aqui que os próprios evangélicos perceberam, né, que devido ao seu crescimento numérico eles detêm também um poder político, eu estou me referindo a esse grupo, né, de líderes religiosos de algumas denominações que fazem esse tipo, né, de jogo, esse tipo de troca. Então isso aí é uma coisa que às vezes também é muito preocupante, né? Que a gente já debateu isso em vídeos anteriores. Então, pessoal, é verdade também que esse projeto, né, e essa preocupação política, né, estão, como eu falei, muito mais atrelada aos grupos evangélicos mais conservadores, né, oriundo dos movimentos pentecostais e neopentecostais. Bem, pessoal, então a gente fez aqui rapidamente um resumo aí da questão histórica, né, do protestantismo no Brasil, no que se refere a essa questão da liberdade religiosa. O que eu quis mostrar aqui é que historicamente, né, principalmente a partir da República e a partir da Constituição, da primeira Constituição aí de 1890, a primeira Constituição depois da República, é que o protestantismo teve total liberdade para atuar no país, não havendo aí nenhuma ação que a gente possa considerar como sendo algo que seja visto, né, considerado como impedimento, né, à liberdade religiosa no país. Então, essa aqui é a minha primeira contestação à questão que foi colocada no início. A perseguição à liberdade religiosa dos evangélicos no Brasil? Bom, historicamente, falando desse período que eu mencionei, não. Então, historicamente, a gente viu que houve, na verdade, um crescimento do protestantismo no Brasil e total liberdade para que a sua ação proselitista fosse realizada. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!